Muito bem, pode chegar. Se você conhece alguém que sofre de epilepsia, alguém aí no trabalho, alguém em casa, você convive com essa doença? Então presta atenção no assunto de hoje. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 50 milhões de pessoas no mundo sofrem de epilepsia. E parte delas, cerca de 3,5 milhões de pessoas, não recebe ou não faz o tratamento apropriado. Aqui no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas sofrem com um problema que, ao contrário do que também se fala, não é uma doença mental. E para trazer mais esclarecimentos para a população, foi criada a campanha Março Roxo. Esse é um mês de conscientização da epilepsia. E a gente vai conversar hoje com o neurologista Dr. Roberto Lenz Betts. Dr. Roberto, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Prazer receber o senhor aqui para falar de um assunto tão importante, tão necessário para a nossa população. Tudo bem? Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho o que é, porque falta o esclarecimento da população, né, com relação à epilepsia. Queria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser a epilepsia, já que a gente falou que não é uma doença mental. Isso, a epilepsia, ela é uma doença do cérebro em que ocorre uma desregulação da atividade elétrica do cérebro. E essa desregulação da atividade elétrica predispõe a pessoa a ter crises epilépticas de forma recorrente. Essa desregulação da atividade elétrica no cérebro pode ter várias causas. Por exemplo, em idosos, a causa mais comum de epilepsia é o fato de ter tido um AVC, que pode deixar uma sequela de epilepsia, por exemplo. Em pessoas mais jovens, por exemplo, é comum o uso de drogas, né? É comum o uso de álcool. E existe também as causas genéticas, existem malformações no cérebro, e existe também uma doença muito comum que é a neurocisticercose, né? Que é a doença lá do bichinho do porco. Ela também vai provocar a epilepsia. Agora, eu queria saber, você disse que então são desregulações recorrentes. Um episódio só já não caracterizaria a epilepsia em si. A pessoa teve lá uma crise parecida com um ataque epilético, mas um só episódio não diagnostica. Não necessariamente, né? As pessoas podem ter uma crise epilética na vida sem necessariamente ter recorrência dessas crises. Por isso, a avaliação médica vai ser importante, porque o médico justamente vai tentar detectar o risco de ter novas crises, né? Tentar identificar a causa dessa crise epilética. Doutor Roberto, fala pra gente como é que é feito o diagnóstico, então, da doença. Então, um dos critérios, né, é ter crises epilépticas de forma repetitiva, ou ser encontrado, né, alguma causa que a gente já identifique que, apesar de ter tido uma crise só, a pessoa tem uma tendência alta de ter mais crises durante a vida. E aí a gente faz, né, uma série de exames. Tem um exame tradicional, que é o eletroencefalograma, que mede a atividade elétrica cerebral, e muito importante também os dados clínicos, né, a história, né, da pessoa, que ela vai contar como foi essa crise, quais as circunstâncias em que a crise ocorreu, tudo isso é muito importante. Ah, legal. Então, relato misturado com exames. Queria saber se exames de imagem, por exemplo, também podem indicar a epilepsia. Nos exames de imagem, normalmente a gente encontra a causa que leva à epilepsia, mas o eletroencefalograma também vai nos dar dicas, e às vezes a gente encontra a causa da crise ou algumas dicas sobre a causa da epilepsia na própria história, no próprio relato do paciente, a gente já consegue identificar muita coisa também. Interessante. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que seria a convulsão e a epilepsia, porque existe uma diferença, tem síncopes também, tem o desmaio, tudo isso pode confundir muito quem não está familiarizado com o assunto. Sim, a convulsão, ela é a manifestação mais conhecida de crise epiléptica, quando a pessoa desmaia, fica toda dura, às vezes se bate, depois vai acordando devagarinho, com muita sonolência.
E essa crise dura quanto tempo, doutor? Essa crise da epilepsia, ela é longa ou ela é curtinha? É variável, mas tende a ser um pouco mais longa do que um curto desmaio. Tá. O problema é que essas outras condições médicas muitas vezes simulam uma convulsão. Fica muito parecido, às vezes indistinguível até para uma pessoa muito experiente. Olha aí. Então, é necessário fazer a investigação. Às vezes, nos dados da história que a pessoa conta, a gente já consegue fazer a diferença. Às vezes é mais difícil, a gente precisa seguir com os exames e, às vezes, ainda assim, a gente precisa ir observando como o problema vai se comportar ao longo do tempo. Então, o acompanhamento com o especialista é imprescindível para fechar bem esse diagnóstico, até para fazer um tratamento adequado, né, doutor? Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Falasse um pouquinho para a gente, doutor, das diferentes manifestações que existem, ou graus, eu não sei se eu posso chamar assim, da doença. Porque existem aquelas que são mais severas e aquelas que são mais brandas. Sim, as formas, normalmente as mais severas, são as que já começam logo após o nascimento. A criança já vai apresentando crises de forma recorrente, o que vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Outras formas no adulto também podem ser mais complicadas, de difícil controle, e essas crises elas vão ser mais graves ou menos graves de acordo com o tempo de duração em que até elas passarem, vão ser mais graves ou menos graves de acordo com a frequência em que elas ocorrem. Então, são todos fatores que vão influenciar. Então, muitas vezes a pessoa tem uma epilepsia que, a princípio, não é uma forma assim muito grave, porém, se não tem um bom controle da doença, ela se torna grave, porque as crises vão ser muito recorrentes e muito duradouras quando acontecem. E sem contar que existe também, doutor, aquele risco indireto, né, de uma queda, de uma batida, porque a crise epilética, diferente de uma pessoa que está desmaiando, eu já tive essa experiência de desmaiar algumas vezes, a gente sente que o corpo está fraquejando. Já a crise epilética, ela não manda aviso, né, doutor? Normalmente Acontece. não, ou quando manda, às vezes a pessoa não tem tempo de sentar ou de deitar e é incontrolável, né? Quando vai dar, vai dar. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o que pode provocar as crises, porque existem já vários estudos feitos a esse respeito. E é importante a gente saber o que pode startar o problema, ou a crise, na verdade, né? Vou abrir essa primeira possibilidade que pode startar uma crise. O estresse. Ai, como é difícil lidar com essa situação. Sim, o estresse, ele é um fator desencadeante importante e é muito comum quem tem epilepsia já ter um grau de estresse maior das outras pessoas, por já ter uma doença crônica, né, para lidar, ter horários, né, de remédio para cuidar. Então, é muito importante prestar atenção na rotina, se não está com uma sobrecarga muito grande, identificar o que pode diminuir da rotina. Importante, eu destaco aqui, que tirar um dia para descansar, como a Novo Tempo enfatiza muito, né? O dia de sábado pode ajudar muito a diminuir o estresse. Verdade, olha, uma ótima dica, porque estresse todos vamos ter na vida. E é interessante lembrar, doutor, até para quem não convive com a doença, que a pessoa que tem a epilepsia, ela é mentalmente capaz. Então, às vezes, ela vai sofrer... não é o bullying que eu quero te chamar, mas o preconceito, né, no trabalho, na escola, porque as pessoas que não conhecem a doença podem misturar aí as coisas. Então, lidar com estresse é muito importante, se for preciso, use até os recursos de terapia, viu, gente? Outra possibilidade que pode startar uma crise, dormir pouco, gente. Isso é um fator importante também. É uma das principais causas de descontrole de epilepsia. A pessoa precisa dormir nos horários mais adequados, no horário da noite e as horas adequadas. Interessantíssimo. Presta atenção nisso aqui. Parece que é uma coisa corriqueira, mas é importantíssimo você se atentar aos pequenos hábitos. Doutor, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre
Consumo de álcool, doutor? O consumo de álcool, como o álcool, ele, apesar de ser legalizado, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, ele facilita com que essa desregulação da atividade elétrica no cérebro aconteça. Ele deixa o cérebro mais susceptível. Então, nem em poucas quantidades o senhor recomenda o álcool, porque tem gente que fala assim, só um golinho, só um copinho, já vai causar efeito negativo para quem tem epilepsia. Com certeza, porque já vai fazer algum efeito ali sobre os neurônios. Vai ser gatilho. Vamos passar para a próxima possibilidade de gatilho aqui, gente, para ataques de epilepsia. Alguns tipos de remédios, doutor? Sim, existem remédios que são pró-convulsivantes, ou seja, eles facilitam a ocorrência de uma crise. Outros medicamentos, eles interagem com os medicamentos que a pessoa já está usando para fazer o tratamento da epilepsia. Então, antes de tomar qualquer medicamento diferente, é importante conversar com o médico que está acompanhando para ver se realmente não vai atrapalhar o tratamento. Uma coisa muito importante também é que a principal causa de descompensação de crises epilépticas é o fato da pessoa achar que está boa e parar de usar os medicamentos que usa para controlar a epilepsia ou falhar o uso deles com muita frequência. Entendi. Então, até porque quando a doença não está controlada, o senhor mencionou aqui que as crises vão ficar mais próximas umas das outras. Então, uma pessoa que tinha uma crise por mês, de repente ela começa a ter 2 naquele mês, se ela não seguir com o medicamento indicado pelo especialista. Isso. E não só isso, né, doutor, mas também conversar com o neurologista, com o especialista que está acompanhando, sobre o uso desses outros remédios para outras possíveis doenças aí existentes. É bem importante conversar sobre isso, né? Exato. Às vezes vai ser necessário utilizar outros, ajuste. Às vezes são necessários alguns ajustes e às vezes alguns realmente não vão poder ser utilizados. Ótimo. Doutor, olha esse outro aqui. O senhor falou sobre drogas, o álcool como droga, mas uso de drogas, outros tipos de drogas. Eu vou falar aqui maconha, crack, heroína, outras tantas aí, porque para os jovens pode ser um fator desencadeador da epilepsia. E até os mais velhos também, né, doutor? Não é só jovem, não. É tanto causador de epilepsia como causa também o gatilho, né, para que as crises comecem a acontecer com mais frequência. Entendi. Vamos para o próximo aqui, doutor, que seria o ciclo menstrual. Esse é interessante, doutor. É bem variável. As mulheres, como elas possuem uma variação hormonal grande, podem haver períodos no ciclo em que haja uma tendência maior de descontrole, né, dessas crises e apresente uma incidência maior de crises num determinado período. Não é igual em todas as mulheres. E a gente precisa fazer o tratamento medicamentoso, às vezes alguns ajustes também com o ginecologista, né, no tratamento anticoncepcional ali podem ajudar também. Olha, interessante então pensar nisso. Agora é o seguinte, doutor, existe muita dúvida sobre o que fazer quando a pessoa está tendo uma crise convulsiva perto da gente. Ela enrola a língua, então tem gente que fala, não, tem que colocar alguma coisa na boca dessa pessoa. E aí muita gente acaba sendo mordido, né? Porque a pessoa está em crise, ela está inconsciente. E queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre as intervenções. O que a gente, como leigo, como acompanhante ou como alguém que convive com alguém com epilepsia, pode fazer no momento da crise? Isso, muito importante. Primeiro de tudo, a epilepsia não é contagiosa, então a gente não precisa ter medo de chegar perto de alguém tendo uma crise. Às vezes a pessoa saliva um pouco, né? E muitas pessoas têm medo de chegar perto, medo de pegar. A epilepsia ela não é transmissível, então isso não vai acontecer. E é muito comum as pessoas colocarem o dedo dentro da boca para segurar a língua. Isso não é recomendável. Pode até machucar ainda mais a pessoa que está tendo a crise, além de machucar o dedo da pessoa que
que vai colocar o dedo na boca, porque a boca ela faz uma pressão muito forte durante a crise. Então, a pessoa tem uma tendência de ficar mordendo com muita força. Então, não é recomendável que se coloque nada dentro da boca da pessoa. Mas uma coisa importante é fazer... Deixa eu só falar uma coisa, doutor. As pessoas, às vezes, os queridos, né, às vezes querem intervir assim porque existe um temor de que a pessoa vai se sufocar com a própria língua. Por isso, e essa é uma coisa que já vem de gerações, né, dos antigos, mas tomando esse cuidado. Não existe risco da pessoa se afogar no momento da crise? Ela até pode aspirar um pouco de saliva, e para isso a recomendação é que a pessoa seja deitada de lado, de preferência num ambiente confortável, coloque coisas macias em volta da cabeça para que não bata a cabeça, e na posição de lado, aí a saliva vai escorrer com mais facilidade para fora e a pessoa não vai aspirar essa saliva. E também é importante não tentar segurar a pessoa, não tentar impedir os movimentos, que isso vai machucar ainda mais a pessoa. Então, aguentar ali calmamente. É bem importante quem está acompanhando ficar calmo, porque a pessoa vai voltar bem aos poucos. O senhor disse que ela volta sonolenta e aí inconsciente do que aconteceu muitas vezes, né? Aí a gente conta o fato para ela. Agora, queria saber o seguinte, doutora. A gente está vivendo nesse momento difícil de pandemia, está todo mundo preocupado e existe algum risco de que a pessoa, o coronavírus possa piorar a situação da epilepsia? Qualquer infecção que a pessoa pegue, né, tendo epilepsia, pode piorar as crises da pessoa. Pode ser uma pessoa que estava com as crises controladas e após contrair uma infecção, a doença descontrola e a pessoa passa a apresentar crises. O coronavírus é uma dessas doenças que pode facilitar o descontrole da epilepsia da pessoa. Não temos uma evidência de que ele seja um causador de epilepsia. Isso o tempo dirá. Agora, doutora, é o seguinte, uma pessoa que convive com a doença, um adulto, talvez tenha uma compreensão um pouco diferente do que um pai que recebeu a notícia que seu filho, bebezinho, está sofrendo ali com convulsões da epilepsia. Qual seria o tratamento ideal? Existe cura para essa doença, doutor? Assim, é difícil falar em cura, porque qualquer pessoa que tenha tido já uma crise epiléptica ou que já tenha recebido um diagnóstico de epilepsia, mesmo que não esteja mais tendo crises, ela é mais provável de que em algum momento tenha alguma crise novamente ou alguma recorrência da doença. Todavia, existe um conceito chamado de epilepsia resolvida, que dentro dos critérios da medicina, da neurologia, a gente considera uma pessoa que já está há 10 anos sem crises, sendo desses 10 anos, pelo menos 5 anos sem o uso de medicação. Só lembrando que essa suspensão da medicação não deve ser feita por conta própria, precisa fazer em acompanhamento, é uma coisa feita de forma gradativa, fazendo exames, tomando-se todos os cuidados. Agora, doutor, esse medicamento, é claro que varia de caso para caso, mas esse medicamento, ele tem o poder de diminuir as crises, tanto o período em crise como a frequência das crises? Sim, o objetivo do tratamento medicamentoso associado às medidas de estilo de vida, senão a gente não consegue obter sucesso, ou às vezes tem que usar altíssimas doses de medicamento, mas o objetivo do tratamento é justamente deixar a pessoa completamente sem crises, vida normal. Olha que bom, doutor. Eu quero te agradecer pela conversa aqui e só lembrando, olha, você viu que ele falou, né? O tratamento medicamentoso aliado às mudanças do estilo de vida ou adequação do estilo de vida pode trazer melhorias nessa questão. Doutor Roberto, muito obrigada pela participação aqui. Vamos juntos aí nessa campanha de conscientização e você aí de casa também que possa colocar em prática o que você viu, ouviu aqui e se quiser saber mais, precisa procurar um especialista. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem o Dr. César Vasconcelos falando sobre o estresse mental que causa sofrimento em imigrantes. E além disso, tem cookie de coco com gengibre para você fazer aqui no Vida e Saúde hoje.